Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um boletim especial. Afinal de contas, hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente aqui no Notícias Agrícolas quer entender a importância do meio ambiente para o agronegócio brasileiro e vice-versa. O agronegócio vive sem o meio ambiente vive sem o agronegócio. Confesso para vocês que para preparar essa entrevista, fui procurar algumas coisas no Google. Fiquei surpreso quando digitei ali agronegócio e meio ambiente. Os títulos que vieram são impactos do agronegócio ao meio ambiente, impactos ambientais causados pelo agronegócio, meio ambiente e agronegócio andam juntos, uma interrogação, enfim, agronegócio e meio ambiente, impactos no solo, na água, enfim. Será que é tanto impacto assim? Como é que a gente tem que entender essa combinação de meio ambiente e agronegócio? E foi por isso que a gente chamou para conversar com a gente e ajudar a gente a entender essa dobradinha aí, meio ambiente e agronegócio. O Evaristo de Miranda, doutor Evaristo está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Evaristo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O É um Evaristo, prazer estar aí. mestre, doutor em ecologia, pessoa que vai trazer para a gente toda essa contextualização aí sobre agronegócio e meio ambiente. Foi chefe da Embrapa Territorial. Seja bem-vindo, viu, Evaristo? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Muito bem. E eu já começo perguntando logo, Evaristo, como é que está essa relação de meio ambiente e agronegócio? E nesse dia do meio ambiente, a gente tem o que comemorar, a gente tem, enfim, como colocar as duas coisas juntas? Seja bem-vindo. Obrigado. Talvez valesse a pena começar só dizendo que meio ambiente é diferente de ecologia. Ecologia é uma coisa, não é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos, não é? E o seu entorno, etc. Agora, o meio ambiente é ecologia mais socioeconomia, não é? Quando a gente está falando de meio ambiente no sentido do Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estamos falando da convivência, não é? Das condições ecológicas com a população humana. Quer dizer, é um conceito que é, de certa forma, antropocêntrico. Ele leva em consideração o homem. O Dia do Meio Ambiente não é o dia só da floresta amazônica, dos ambientes intocados, não, nós estamos falando do espaço ocupado pelo homem. É claro que no Brasil, o maior território ocupado que existe é o da agricultura. Então, tem tudo a ver a gente falar sobre agricultura e meio ambiente. O impacto ambiental da agricultura é um impacto ambiental amplo no sentido territorial, mas ele é muito leve, ele é muito difuso, ele não tem nada intenso. É raro isso acontecer. Enquanto que o impacto ambiental das cidades, por exemplo, territorialmente não é muito grande. As cidades ocupam todas as áreas urbanas, urbanizadas, infraestrutura, isso é coisa da ordem de 1% do Brasil, nem isso. Enquanto que a agricultura é uma parte significativa, praticamente metade do território nacional, não é? Mas a cidade ela tem um impacto muito forte, não é? Que ela impermeabiliza os solos, não é? Ela inviabiliza qualquer presença de vegetação nativa de forma predominante, ela contamina o ar, ela contamina com a parte de esgotos, etc. Nós temos cidades que são verdadeiras tragédias ambientais, como é o caso de Manaus, que não tem saneamento, como é o caso de Belém, que não tem saneamento, problemas muito sérios em Recife e outras capitais. Então, a gente tem que diferenciar o impacto ambiental da agricultura do impacto ambiental das áreas urbanas. E também diferenciá-lo do impacto ambiental, para concluir, das atividades energético-mineradoras. Quando você tem uma mina muito pequena em termos territoriais, mas muito forte o impacto ambiental ali, com remoção de material, etc., né? A mesma coisa nas instalações industriais, uma indústria petroquímica, um polo petroquímico, em área não é muito grande, mas muito intenso. Então, não vamos confundir a agricultura, impacto ambiental da agricultura, com impacto ambiental da vida urbana de quem mora nas cidades,
produz um impacto ambiental muito mais acentuado pelo consumo de energia, pela produção de lixo, de esgoto, de tudo, né? Com o impacto da agricultura, que é um impacto que existe, mas é um impacto muito difuso, o impacto dessa agricultura. Agora, o Evaristo, então como é que a gente relaciona isso, né, de forma prática? Que impacto é esse? Tem a ver com preservação, com desmatamento, tem a ver com produção de energia limpa, enfim. Como é que o agro impacta e, da mesma forma, pode ajudar a preservação ambiental? Agricultura, em todo o planeta, e já há cerca de 9.000 anos, para cultivar, você remove a vegetação nativa. Isso não é verdade para a pecuária. Nós temos no Brasil grandes extensões de pecuária que são, inclusive, uma razão de manutenção da vegetação nativa. Então, não se pode acusar a agricultura de ser, assim, a agropecuária brasileira, ela desmata, etc. Bom, primeira coisa, a pecuária, não muito, em muitos lugares, porque em toda a Caatinga, 800 mil quilômetros quadrados, a pecuária ainda é uma pecuária que vive da vegetação nativa. No Pampa, é a mesma coisa. É um pasto que já está influenciado pela presença do gado, dos homens há 5, 6 séculos lá, mas você mantém a pampa, que é uma vegetação, inclusive, que nem tem formações florestais, a não ser capões, coisas isoladas. No Pantanal, é a mesma coisa, a vegetação nativa convivendo com o boi, com a pastagem. Isso ocorre também em parte dos cerrados. Agora, a cultura, quando você planta laranja, para as pessoas tomarem suco de laranja, não é? Quando você planta cana-de-açúcar, para ter açúcar, para pôr no café com leite, no bolo, num monte de coisa, né, que a gente usa açúcar, quer dizer, você, na maioria dos casos, removeu a vegetação nativa. Quando planta trigo na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Rússia, essas áreas de trigo, cevada, centeio, em todos os lugares eles removeram a vegetação nativa. Quando eles produzem óleo de oliva, na Europa, quando eles produzem amêndoas, tudo isso remove a vegetação nativa, a mesma coisa no Brasil. A agricultura, esse é o primeiro, talvez, e principal impacto dela, não é? Mas é uma vez, quer dizer, ela removeu a vegetação nativa, não é? E ali se instala a agricultura. Mas no Brasil nós temos o Código Florestal, e você não pode desmatar a totalidade do seu imóvel. É o país que tem a lei ambiental mais rigorosa para a agricultura. Não existe em nenhum país do mundo uma legislação comparável. Quer dizer, na Amazônia, o agricultor só pode usar, se ele comprou uma área de floresta de 1.000 hectares, ele tem que manter 800, só pode usar 200. Então, ele tem que manter 80% da vegetação nativa. Aqui no estado de São Paulo, 20% dos imóveis deve ter vegetação nativa. É assim em Minas, no Paraná. Então, no Brasil, a agricultura ela já tem uma exigência legal de manter a vegetação nativa. Então, nem sempre que ela se instalou, ela usa tudo que ela tem direito em termos de desmatamento. Ela tem limites e nem usa tudo. Porque aqui em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, a área de vegetação nativa dentro dos imóveis rurais é sempre muito maior do que aquilo que solicita a vegetação. Na média, a gente tem 28, 30, 32, 35% dos imóveis com vegetação nativa, quando a exigência era 20. Não é? Então, esse é um segundo ponto importante de esclarecer. Existem limites para o desmatamento no Brasil, é o único país do mundo que impõe isso, e o agricultor não recebe nada em troca disso. E, mesmo assim, os agricultores não desmatam completamente as suas áreas onde temos a agricultura mais consolidada, que é no centro-oeste, aqui no sul e no sudeste. Então, esse é o impacto 1, o impacto do desmatamento. Né? A segunda coisa é que o uso das terras pode causar impacto. Você pode ter erosão de solo, perda de solo, por ação da chuva, por ação dos instrumentos agrícolas, por revolver muito o solo, sobretudo em ambiente tropical. Esse é um problema crônico de toda a agricultura no mundo inteiro, mas no caso do Brasil, nós desenvolvemos uma tecnologia muito sustentável, que é a chamada plantio direto na palha. Os agricultores não aram mais a terra no Brasil, a imensa maioria não ara mais a terra, ele não revolve a terra, ele não expõe a terra às intempéries, ele planta diretamente, ele colheu, por exemplo, a soja
e sobre a palha da soja ele planta o milho. Ou ele colheu o milho e sobre a palha do milho ele planta a soja. Ou ele planta o algodão. Ele não ara mais a terra. Essa tecnologia começou no Paraná, se estendeu para São Paulo. Existem vários sistemas de plantio direto na palha, mas ela ajuda muito na conservação de solos. Para se ter uma ideia, a redução da erosão foi tão grande no Paraná que isso levou a uma mudança nas águas das cataratas de Iguaçu. Quer dizer, as cataratas de Iguaçu, normalmente no verão, quando chove muito, elas ficavam vermelhas de tanta terra do Paraná que descia por ali. Tem até cartão postal antigo que você vê essas cataratas vermelhas de terra descendo. Hoje não. Mesmo em épocas chuvosas, as águas são muito limpas, porque você não tem mais essa terra sendo carreada. Então a agricultura desenvolveu no Brasil e continua desenvolvendo muitos programas, muitas técnicas para conservar o solo, impedir a erosão, porque isso é um patrimônio do agricultor. Um dos mais preciosos que ele tem é conservar seu solo. Eu vou dar um último exemplo para não me alongar. As pessoas falam muito também da contaminação por agrotóxico, por pesticidas, porque a agricultura brasileira usa muito, etc. Isso não corresponde à realidade. A agricultura da França usa muito mais agrotóxico que o Brasil. A agricultura da Bélgica. O Japão é recorde mundial no uso desses produtos. É que as pessoas comparam a quantidade que a Bélgica usa com a quantidade que o Brasil usa. Mas o Brasil é muito grande. E o Brasil faz 2 safras por ano. Quando você compara o uso por cultura ou o uso por hectare, o Brasil está lá na turma, chegando lá na posição de 15 a 20 no mundo. Tem 10, 15 países que utilizam muito mais do que o Brasil. E eles ainda lá têm um inverno frio que ajuda a matar muitos insetos, a combater muitas pragas naturalmente. Nós aqui em clima tropical temos maiores exigências. As formulações desses produtos também evoluíram muito. E a gente tem produtos cada vez menos tóxicos para o ecossistema, para a água, para o solo, para a vida silvestre e, é claro, para os humanos. O que é paradoxal no Brasil é que existe tanto empecilho, tanta burocracia, tanta dificuldade para você aprovar uma nova molécula de defensivo agrícola, que você acaba ficando muito atrasado. Quer dizer, existem moléculas melhores do que as que estão por aí, já utilizadas na Europa, em vários lugares, e é claro, se eles estão na segunda, terceira, quarta geração de defensivo, eles proíbem o uso da segunda, da primeira, né? E às vezes falam para nós, nós estamos usando um defensivo que está proibido em tal lugar. Acontece que lá eles já estão numa outra etapa, não é? Mas essa é uma área que a gente avançou muito com o controle biológico também, o controle integrado de pragas. Então, nós utilizamos muitos mecanismos, não é, biológicos, quer dizer, insetos para controlar insetos, usamos fungos, para controlar lagartas. E hoje nós temos uma verdadeira indústria do controle biológico no Brasil. Nenhum país no mundo tem uma indústria tão grande de controle biológico como no Brasil. Inclusive nas propriedades rurais, para concluir. No caso da cana-de-açúcar, eles produzem bilhões de vespas por semana, que depois eles soltam para controlar uma lagarta, não é? E assim temos muitos outros exemplos. Então, a agricultura brasileira tem desafios, tem que melhorar na conservação do solo, da água, tem que evitar a contaminação dos ecossistemas, seja com fertilizantes, seja com produtos químicos, mas ela avança muito nisso. E o melhor exemplo disso é o quanto ela recicla todas as suas embalagens. Quantas pessoas reciclam suas embalagens? Quantas mandam para o lixo reciclável? Não é? É um exemplo para as cidades. O Brasil é recorde mundial na coleta, na reciclagem de embalagens na agricultura. Não é? Tudo isso é coletado e depois é reutilizado, não é? Para produzir mangueiras, para produzir outras coisas. Esse plástico não é descartado na natureza, isso é feito de forma muito correta. Nós temos os dados aí do INPEV, não é? O Brasil é um exemplo, ele recicla muito mais, né, do que o Japão, do que a Alemanha, do que a Europa, do que os Estados Unidos, todas as embalagens plásticas utilizadas na agricultura. Você citou aí várias práticas e vários procedimentos aí feitos pelo produtor brasileiro. Inclusive, Evaristo, adiciono aí a essa nossa conversa a possibilidade de produzir energia limpa a partir do agro, né?
Exatamente. O agro brasileiro, ele é um grande. Quando eu faço palestras no exterior, eu começo dizendo assim: o que que produz a agricultura brasileira? A primeira coisa que eu falo é energia. E as pessoas ficam esperando. E eu falo: não, nós produzimos energia. A agricultura brasileira produz combustíveis, combustível sólido, combustível líquido, combustível gasoso e combustível, vamos dizer, energético. Combustível sólido. Nós produzimos 61 milhões de metros cúbicos de madeira, de florestas energéticas, de eucalipto por ano. Uma parte disso, da ordem aí, talvez 20 milhões, é destinada a lenha e carvão. Lenha e carvão que faz funcionar siderúrgicas, que produzem ferro-gusa, então usam um combustível renovável, são utilizadas em olarias, são utilizadas em diversos segmentos, uma energia renovável. Em vez de óleo diesel, lenha. Lenha de floresta plantada. Não é? Então, uma coisa reciclada, que não agrega carbono na atmosfera, nada, que foi tirado no ar, volta. Não é? Mesmo as pizzarias, não é? O forno a lenha, essa lenha vem da agricultura. Então, a agricultura produz lenha e carvão em grande quantidade, e evita o uso de combustíveis fósseis. Mas produz combustível líquido, produz o etanol, que está presente na gasolina, tem carros que só funcionam o etanol, produz também, não é? E aí nós estamos falando de mais de 30 bilhões de litros, 34 bilhões de litros por ano, a partir da cana-de-açúcar e agora também a partir do milho, o etanol produzido a partir do milho. Então, um combustível limpo, renovável, que o Brasil é líder também no mundo no uso desse tipo de combustível. Mas nós produzimos também o biodiesel, não é? Óleos, substâncias gordurosas que são transformadas em diesel. E o biodiesel brasileiro tem 14%, ele tem uma porcentagem, toda vez que você pega um ônibus, que liga um trator, que passa um caminhão de entregas, que está usando diesel, a agricultura está contribuindo lá com o biodiesel. Grande parte dele é óleo de soja, mas você tem 20% que vem de sebo de boi. Quer dizer, o sebo de boi, que era um problema no passado, de descarte, inclusive, de destino, hoje ele é todo dirigido à produção de biodiesel. Então, nós temos esses dois grandes combustíveis, para falar dos principais, não é? Que é o biodiesel e o etanol. Produz energia também de forma gasosa. O biogás, que é feito a partir dos dejeitos, né, das fezes de suínos, de vários animais, a agricultura usa para produzir biogás, para aquecer, não é? Usa em aquecimento, usa em várias coisas, mas você tem também na cana o biometano, que está se conectando cada vez mais aos próprios circuitos de gás do Brasil. E o Brasil pode ter frotas funcionando com biometano. Então, a produção de gás renovável, e não como o gás que vem da Bolívia, da Argentina, que é um gás fóssil, não é? Que contribui na atmosfera, colocando carbono na atmosfera. Esse não, esse é um gás produzido de forma reciclável. E por último, a gente precisa falar assim, o combustível energético, porque com a palha da cana-de-açúcar, você faz a cogeração, não é? A chamada bioenergia. Essa palha é queimada em caldeiras, caldeiras que têm uma performance extraordinária, cada vez mais eficientes, que parecem prédios de 10 andares, assim, muito modernas, que geram energia elétrica. Agora, no mês de junho, mês de julho, no estado de São Paulo, 8%, 9% da energia elétrica das casas, que está ligando a geladeira, a televisão, etc., carrega o celular, vem da cana-de-açúcar, atinge um valor muito alto no mês de agosto. E é uma energia que entra no momento que os rios estão baixos, que é o momento da seca, e que a produção hidrelétrica cai. Então, ela tem ainda um valor de oportunidade, não é? Porque ela entra no período seco. Então, a agricultura brasileira, como você disse muito bem, é uma grande produtora de energia limpa, uma contribuição enorme para a qualidade do ar na cidade de São Paulo, nas grandes metrópoles. Não existisse o etanol, dada a frota de veículos, a qualidade do ar seria muito melhor. A agricultura seria muito pior, né, se não houvesse etanol. Ou seja, o ar limpo que muita gente respira deve, em grande parte, à agricultura. Quer dizer, a agricultura produz energia limpa e evita, não é, emissões com energia fóssil. E a tecnologia, a própria tecnologia utilizada na produção, né, Evaristo? Onde você consegue, numa mesma área,
ter produtividades cada vez maiores e plantar culturas das mais diversificadas dentro de um período de uma safra, de um ano que seja, enfim, fazer 3 safras em um ano ou 2 safras e meia em um ano, enfim, isso é preservação também, não? Sim, esse você aponta talvez o nosso último ponto a comentar aqui, que é a questão da intensificação da agricultura. Você melhora em termos de meio ambiente, de performance, adotando tecnologia, modernizando, intensificando. Não é voltando para o neolítico na pecuária, não é voltando para o neolítico, para a enxada na agricultura, que a gente vai progredir. Não, o dano ambiental é muito grande, muito maior nesse sistema. O tempo que você leva para criar um boi no sistema extensivo é muito mais impactante para o meio ambiente que o tempo curto, né, do boi criado em sistemas intensivos. Então, nós somos capazes mesmo de fazer 2 colheitas por ano, e às vezes até mais, graças à mecanização, graças às variedades transgênicas de ciclo mais curto, que permite realmente ajustar as 2 safras, graças à grande diversificação genética de plantas que nós temos hoje no Brasil, não é? Você vai plantar milho, tem mais de uma centena de variedades que o agricultor pode escolher em função do solo, da região. Tudo isso é performance, é desempenho da nossa agricultura. A intensificação é isso. Para quem está nos acompanhando, ter uma ideia, para produzir, como nós estamos produzindo 310 milhões de toneladas de grãos, o que alimenta 5 vezes a população brasileira por ano, né? Daria para alimentar 5 vezes a população do Brasil. Essa produção de grãos, hoje, se nós fôssemos produzir esses 320 milhões, 310, 320 milhões de toneladas de grãos, com a produtividade que tínhamos nos anos de 1970, com a produtividade, com a rentabilidade, que a produção que a gente tinha, com aquela tecnologia de 1970, se fosse para produzir com aquela produtividade 320 milhões de toneladas de grãos, a gente precisaria ter desmatado um adicional de mais de 150 milhões de hectares. Então, esse foi um desmatamento evitado pela agricultura. Ela não precisa mais expandir sua área. Ela está crescendo verticalmente, não horizontalmente. A agricultura ainda cresce horizontalmente em algumas regiões, mas esse é um fenômeno muito pouco significativo para a agricultura brasileira e praticamente insignificante para a produção do Brasil. A produção do Brasil ganha todo ano no sentido vertical. Você produz mais no mesmo lugar. Você produz mais com menos água, você produz mais com aquele sol que você tem ali, com aquele metro quadrado. Isso é a eficiência da agricultura. Então, no Brasil de hoje, meio ambiente, a agricultura dá grandes contribuições para a qualidade do ar nas cidades, para os combustíveis que a gente usa, para a roupa que a gente usa de algodão e não de fibras que vêm lá do petróleo, não é? A contribuição da agricultura está no cotidiano das pessoas. Elas não se dão conta, não é? Muitas vezes, mas essa agricultura contribui muito. E mais, o Cadastro Ambiental Rural mostrou, todos os agricultores mapearam com 5 metros de detalhe toda a vegetação que eles preservam, e a Embrapa Territorial calculou para 6 milhões de imóveis a área que eles dedicam à preservação da vegetação nativa. E é uma área de 2,8 milhões de quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. Quer dizer, 33% do território nacional está dedicado à preservação da vegetação nativa em propriedades rurais. Quer dizer, os agricultores, eles preservam 1/3 do Brasil. 1/3 do Brasil. Para você ter uma ideia, os parques nacionais, as unidades de conservação, é da ordem de 10%. Os agricultores preservam 3 vezes mais em termos de área. A Embrapa calculou o valor dessa terra que eles estão imobilizando em prol do meio ambiente. Essa terra que o agricultor imobiliza em prol da biodiversidade, como reserva legal, área de preservação permanente, vegetação excedente que eles têm. E a terra tem um valor, essa terra, em cada município. A Embrapa calculou tudo isso. Para se ter uma ideia, patrimônio fundiário privado, imobilizado pelos agricultores em prol do meio ambiente, essa área toda, ela equivale a mais de 3 trilhões de reais. Imagina. 3 trilhões de reais. Não existe no Brasil
nenhuma categoria profissional, quem no Brasil dedica 3 trilhões de reais do seu patrimônio privado e mobiliza isso em prol do meio ambiente? Só o produtor rural. Os advogados não fazem isso. Os juízes, mesmo das mais altas cortes, não gastam um tostão preservando floresta com o meio ambiente. Quem preserva e dedica 3 trilhões? Os jornalistas, os operários, quem? Os militares, os pesquisadores. Não existe. Não há ninguém no Brasil, nenhuma categoria profissional, que dedique tanto tempo e tantos recursos para a preservação do meio ambiente quanto o agricultor brasileiro. Por isso, esse dia deveria ser também o dia da agricultura e do agricultor, uma homenagem a eles, porque são os profissionais que mais trabalham, não é, pela preservação do meio ambiente, não só lá onde eles vivem, mas beneficiando quem vive nas cidades. Muito bem. Só para a gente encerrar, Evaristo, eu abri a nossa conversa relatando que ao pesquisar o Google, eu vi muito condições negativas relacionadas ao agronegócio e à preservação do meio ambiente. Depois dessa nossa conversa, a conclusão é outra, então, né? Agronegócio não é o vilão do meio ambiente. Dá para afirmar isso, Evaristo? Dá para afirmar, nunca foi. E, aliás, a gente deveria lembrar o seguinte: vilão vem de vila, cidade, não vem de campo. Muito bom. Evaristo de Miranda, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudar a gente a entender melhor o agronegócio e principalmente fazer essa relação aí de agronegócio e preservação ambiental no Dia Mundial do Meio Ambiente. Grande abraço, volte sempre, Evaristo. Obrigado. Tá aí, Evaristo de Miranda, trazendo informações importantíssimas aqui para a gente e fazendo essa correlação, né, entre preservação ambiental no Dia do Mundial do Meio Ambiente com o agronegócio brasileiro. A gente precisava trazer esse tema aqui para a nossa discussão, até porque, como eu disse, quando a gente vai pesquisar agronegócio e meio ambiente no Google, o que tem é uma série de críticas ali em relação aos impactos negativos do agronegócio no meio ambiente e, pelo que o Evaristo trouxe aqui para a gente, não tem impacto negativo, pelo menos a ponto de trazer o meio ambiente aí, prejudicar o meio ambiente. Pelo contrário, o produtor rural brasileiro é um grande conservacionista, é um grande protetor do meio ambiente e por isso a gente decidiu fazer essa conversa aí com o Evaristo de Miranda. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a participação de todos vocês. Marcelo Rocha, obrigado aí pelas palavras. Marcelo está participando aqui com a gente pelo chat do YouTube. É sempre um prazer assistir uma entrevista realizada de forma inteligente com conteúdo. O Evaristo fala com propriedade no assunto. Muito bom, obrigado aí pelos comentários, viu, Marcelo? E a todos que nos acompanharam pelo chat do YouTube, não se esqueçam de fazer a sua inscrição aí no nosso canal do Notícias Agrícolas Oficial no YouTube. Deixe o seu like e acione o sininho ali para que você possa, sempre que tiver um material entrando ao vivo, online aqui no site, ser avisado, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, na sequência tem o Mercado do Boi, não sai daí.